Uau! Este final foi impressionante. Epá, foi. Parecia escrito sem ser escrito. Este final, não sei, eu acho que foi espiritual, diria eu. Parece que foi uma premonição. Aconteceu qualquer coisa aqui neste estúdio, paranormal. Foi muito belo. Que fez foi com muito que terminássemos belo. assim. E toda a reflexão sobre o jazz, o efêmero, a relação entre a permanência e o efêmero foi uma bela conversa. Não, eu acho que num curto espaço de tempo o nosso convidado deixou frases belas e que não são belas e vazias, são belas. Belas com substância, não é? E que nós vamos levar para casa para pensar sobre elas. E que são acompanhadas de uma própria disposição. A disposição dele aqui a conversar connosco era uma disposição cuja beleza, do modo de estar, acompanhava as palavras. E ele entrega-se. Sim. Ele entrega-se. Entregou-se-nos. Completamente, completamente. Inquietação. Inquietação. É só inquietação. É só inquietação. Inquietação. É só inquietação, inquietação. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer. Inquietação, inquietação. É só inquietação, inquietação. Porque não sei, porque não sei, porque não sei. Princípio da Inquietação, o podcast para filosofar, porque não sei ainda. Olá, bem-vindo ao Princípio da Inquietação. Eu chamo Catarina Barosa e comigo tenho sempre o professor de Filosofia David Erlich e ainda um convidado que se vai juntar a nós para uma conversa a três. Este é um espaço que se quer para pensar alto, sem rede e onde vamos partilhar inquietações e procurar as perguntas certas. É difícil, eu sei, mas é necessário e urgente. Já imaginaram bem se lhe roubassem o pensamento ou o condicionassem ou o controlassem? Ou pura e simplesmente o eliminassem? Não permita. Resista, pense, já agora, pense aqui connosco. Inquiete-se. Princípio da Inquietação, o podcast para filosofar, porque não sei ainda. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. E tu, Catarina, o que não sabes ainda? Olha, David, não sei qual é que é o nível de autopoliciamento que devo pôr na minha linguagem. Ou seja, não sei se devo usar mais ou menos filtros e vivo nesta tensão. Estou sempre nesta tensão, mais ou menos filtros. E tu? O que é que não sabes ou o que é que te inquieta? Simultaneamente me inquieta e não sei o limite quantitativo a partir do qual é socialmente aceitável chegar a um jantar e optar por um cumprimento coletivo. Acho que isso devia estar regulado e indigna-me muito quando eu chego a um jantar, faço um cumprimento coletivo e alguém chega logo a seguir a mim e opta por cumprimentos individuais. Um a um, assim, para te denegrir. Exatamente. Isso é muito interessante, é uma inquietação. Eu também partilho dessa inquietação. Muito bem, o nosso companheiro de conversa para hoje nasceu em Olhão, é pianista e compositor e joga futebol regularmente. É um pioneiro de um género único e inovador chamado fado jazz. Gosta de aplicar técnicas de improvisação e também de articular diferentes géneros musicais, desde o jazz, o fado, a música clássica e até a eletrónica. Júlio Rezende vai hoje filosofar connosco, não fosse ele também formado em filosofia. Portanto, isto hoje, Júlio promete. Obrigada, espero que te divirtas e comece já por te perguntar o que é que te inquieta. Ou o que é que tu não sabes que gostasses de saber. Uau! Bem, as vossas respostas sobre a inquietação foram bonitas, não vou estar à altura. A minha resposta é simples, parece até banal, mas a vida inquieta-me. Desde que eu sou criança. A vida em si mesma? Sim. Viver inquieta-me. A vida no seu todo?
Sim. Existir inquieta-me. Mas daí porque pensas no que é a vida ou no que sei lá, significa coisas existir muito isso? simples, como quando era criança, pensar o que é era existir a partir do Miguel Ângelo, que era um amigo meu de infância, o que é era estar na vida dele, o que era ser a vida dele, o que era no corpo dele, o que era ter os pais dele. Ou seja, inquietava-te a indagação Inquietava-me. sobre como é estar no ponto de vista do outro. E pior, inquietava-me a possibilidade de não conseguir estar no ponto de vista do outro, de nenhuma maneira que não no meu. O solipsismo. Sim, de certa maneira estamos presos no nosso corpo e na nossa mente, e a relação com o mundo é uma relação sempre a partir daí, e sempre me inquietou. Mas Mas a inquietação aqui não tem que ser pensada do ponto de vista negativo, não é? Não, é uma inquietação livre. Não, era isso que eu te ia perguntar. A inquietação é uma coisa que tu olhas como sendo uma coisa boa ou uma coisa má? Tem dias. Então, Ou seja, explica-nos. para a música, por exemplo, e para as artes, diria que é uma coisa boa. E na infância não me incomodou muito, tendo uma certa melancolia normal, não me incomodou muito. Tive uma infância dedicada a tocar piano e a jogar futebol, e sempre com muitos amigos, e a melancolia era agradável, dava para ver filmes interessantes e pensar em coisas interessantes. Tornou-se mais grave ao longo da vida adulta, com mais responsabilidades. Claro. Sou pai também, e isso inquieta-me bastante também. É muito interessante, desculpa, isso que estás a dizer, porque é a diferença entre a melancolia e a depressão. Sim. A melancolia normalmente tem uma origem interna, é alguma coisa que nos pertence. A depressão é causada por fatores externos. Agora, se eu dizer forma... que já estás a trazer para o sofá da psicanálise. Pois estou, desculpa, isto é o princípio da inquietação. Eu só estou a dizer porque tu já me disseste isso no passado. Mas fiquei aqui com uma, se me permites, fiquei aqui com um tema do início da tua intervenção, que é a saída do eu, não é? Essa impossibilidade de sair do eu. Mas a música não será uma maneira de sair do eu? Ou não é? Olha, na verdade a música é uma bela forma de dizer o Júlio, o eu, mas sem concretizar muito, que é a parte que eu mais acho graça na música. Ou seja, quando tu escreves, és escritor, escreves a palavra carro, uma pessoa imagina um carro. Mas na música, a música vai a um outro lugar que não tem que ver com nada de concreto, mas que te afeta. E essa coisa abstrata que te afeta é bastante interessante. Assim, sentes na pele alguma coisa que não sabes dizer. Às vezes choras, às vezes ris, começas a bater o pé. Há reações físicas, fisiológicas, há reações mentais. Mas não é a palavra carro, não é a palavra pedra. Não, ou seja, mas é um modo de dizer o eu, que pode ser, sim, multiplicado por muitos eus. Estavas a falar sobre... A música permite-me não só acatar-se, como espairecer, como multiplicar-me. Sim, nessa medida, sim, mas não acho que atinge o objetivo, que seria totalmente sairmos do nosso próprio eu. Não conheço nada que o faça. Há coisas que o fazem aproximadamente: a música, jogar futebol, a paixão, o amor também, os filhos, sim. Os filhos, aproximam-nos desse limite, mas não nos levam para lá dele, é isso? Sim. Na verdade, talvez ter filhos seja a coisa que mais te faz sentir que consegues ter dois eus. Passas a ter dois corações, um que palpita Sim. dentro de ti e outro que palpita fora de ti. Sim, dois centros. Antes disso só há um centro, e depois disso só há dois centros. E isso é absolutamente notável, e é algo que a natureza inventou e que é preciso bater palmas. Foi preciosa. Disseste que falaste no futebol.
eu de facto ouvi-te num podcast em que revelaste que o futebol tem uma importância grande na tua vida porque te coloca no presente. E eu achei engraçado nós aqui pedirmos-te para tentares fazer o esforço de ligar a música ao futebol. Que ligações é que tu consegues encontrar entre a música e o futebol? Porque, na verdade, é a mesma pessoa a fazê-las, a praticá-las. Claro, encontro talvez a mais básica quando tu estás a jogar futebol ou estás a ver um jogo de futebol. Se tens que estar concentrado, senão vais perder o momento do golo. Quando tu viras a cara, estás a ver o jogo. Antigamente, quando os jogos eram indiretos, ou então se estiveres no estádio, não podes virar a cara ao jogo, porque podes perder o golo. Tens de estar no presente, tens de estar agarrado ao presente. Ou seja, por isso é que o futebol é tão apaixonante. As pessoas normalmente, quando estão a ver futebol, a ver mesmo futebol, estão ali centradas naquilo e não estão a pensar em mais nada, nas contas, nas dívidas, o que quer que seja. A música também exige isso do ouvinte, tem que estar no presente, tem que estar ali, porque senão não consegue capturar a música. A música está sempre no presente nela. Cada nota é passado, a próxima nota é presente e passado, e vem o futuro, está sempre no presente. A música desloca-se no presente. É uma deslocação, é engraçado, não é? Uma deslocação onde estás sempre presente. É a única coisa que eu posso... Essa dimensão do presente na música, achas que é superior numa música que dá bastante lugar ao improviso, como o jazz, do que, por exemplo, numa sinfonia clássica? Achas que essa dimensão desse presente instantâneo é igual em toda a música ou é superior na música improvisada face à música escrita? É uma boa pergunta. Eu diria que, enquanto executante, julgo que uma pessoa que já executou a mesma música várias vezes, de vez em quando pode distrair-se mais. A improvisação tem essa grande virtude, que é obrigar-te a querer fazer algo de novo, e isso faz-te agarrar ao presente e estar totalmente entregue ao presente. Então, sim, mas enquanto ouvinte é a mesma coisa. Enquanto ouvinte é a mesma coisa? Enquanto ouvinte, sim, diria que para estares a ouvir música do modo mais sério possível, estás sempre no presente. Mesmo que já tenhas ouvido aquela música, consigo imaginar, o teu eu também é diferente em cada dia, não é? E para ouvi-la, mesmo que já a conheças, podes ouvi-la de um modo diferente. Por isso, enquanto ouvinte, acho que é a mesma coisa. Enquanto executante, acho que pode haver esta diferença. Tu estavas a falar enquanto ouvinte e enquanto executante, e pensei no seguinte: tu, como músico, quando estás a ouvir música, estás no presente porque estás a acompanhar o que se está a passar do ponto de vista da escrita musical. Estás a imaginar as notas, estás a fazer essa análise, ou estás a ou entregas o teu corpo ao som e estás a vibrar com a música? Enquanto ouvinte. É essa a pergunta? Eu quero saber como é que tu vives, porque isso deve haver uma dualidade em ti, certamente. Tu sentes essa dualidade? Vou dar-te um exemplo. Por exemplo, no cinema, o António Pedro Vasconcelos referia muitas vezes que um bom filme para ele era aquele que suspendia a realidade. Ou seja, tu estás lá, estás a ver o filme e esqueces de tudo o resto. Boa. Mas um realizador de cinema, quando vai ver um filme, pode dar-se o caso de estar a analisar se aquilo está em plano contínuo, qual foi a câmara. Claro, e a minha pergunta, técnico, o olhar técnico, o escutar técnico. Portanto, quando tu referes o presente, lembro-me logo desta questão da suspensão da realidade. Como é que tu ouves música? Como é que é o teu ouvir? Claro, é verdade que sim, que eu ouço música capaz de entender os meandros, as várias camadas que a música apresenta, não é? Do ponto de vista técnico e da sua composição. Isso não me impede de todo de fruir da música. Pelo contrário, o meu ouvido está a escutar as duas coisas, a fruição musical e eventualmente a composição musical. São simultâneos, não tenho
apenas consigo, ou seja, os meus, assim, sei lá, hoje vou agora inventar esta metáfora há animais que veem as coisas de certos modos, né? Com outras cores, com outras coisas, pronto, os meus ouvidos ouvem assim, porque fui treinado para isso, não é? Consigo compreender. Claro, mas esse ouvido coisas. técnico não impede o teu usufruir mais no plano sentimental. De fruição, não. Ou seja, a razão pode comover-se. Totalmente. A razão pode comover-se? Pergunta. É uma grande pergunta. E a comoção também se pode tentar racionalizar, não é? Eu acho que o ser humano tem essas duas grandes facetas, que é também um ser emotivo e um ser racional, e deve conjugar as duas partes e até tentar equilibrar-se nessas duas facetas, ainda que podemos até pensar que se há alguma coisa que nos distingue dos animais é a racionalidade. Depois também a nossa capacidade de pensar e refletir sobre as coisas. A nossa parte emotiva é maravilhosa, mas também é perigosa. Eu falo da racionalidade enquanto, vamos pensar como sentinela da razão. Da emoção, ou seja, racionalidade como sentinela da emoção. Exato, ou seja, as emoções são maravilhosas, mas acho que o ser humano muitas vezes provoca alguns desaires a partir do não domínio das suas emoções. E usa da racionalidade, muitas vezes até para tentar exponenciar esse não domínio das suas emoções, o que é ainda mais estranho. Ou seja, é a emoção que está a gerir a razão. Neste caso, vamos falar dos fascismos. Claro, quando em vez de ser a razão a sentinela da emoção, as emoções é que se tornam aquelas que dominam a razão. Sim, quer dizer, se falarmos obviamente do nazismo ou de outra coisa qualquer, movimentos totalitários. Sim, movimentos totalitários, estamos a falar de provavelmente emoções que foram depois exponenciadas, a sua maldade foi exponenciada pela racionalidade, que não, na verdade não estava a ser racional, estava a ser apenas a ajudar a que essa emoção se extravasasse. A instrumentalização das emoções ao serviço de ideais totalitários. Sim, eu acho que a razão devia ser um lugar de equilíbrio. Devia ser um lugar para o equilíbrio, para não te deixares cometer excessos. Para as paixões felizes, como paixões felizes, uau! Paixões felizes. Não é fácil. Estava a ouvir-te e estava a pensar. Desculpem estar sempre a falar da filosofia, mas não, parece bem. Puxa-me para aqui. Claro, mas parece maravilhoso. Porque ele estava a falar do Spinoza. Claro. Das paixões felizes. Este é um podcast de filosofia, afinal de contas. Mas estava a pensar. Toda a música tem uma componente de emoção, mesmo aquela que a recusa. Estou-me a lembrar da música atonal, sem melodia. Diz-me se eu estiver a dizer um disparate, o Schoenberg ou seja, toda a música tem um leve emocional, ou aqueles que disseram que estão a fazer música sem emoção estão corretos e conseguiram fazer música sem traços emocionais e puramente racionais? É uma boa pergunta. No meu caso, sim. Sim. No teu caso, como criador? Tem que ver com qualquer coisa emocional. E qualquer coisa, sim, emocional. E emotion, também de mover. Há um movimento afetivo que me leva a fazer música. Nunca tinha pensado nessa semelhança linguística no inglês. Isso é muito interessante. A emotion, a ideia da emoção e da locomoção. Sim, põe-te em movimento. Sim, mas em inglês é mais nítido do que no português. É interessante essa aproximação etimológica. Daria pano para manga. Mas sim, há música que vou chamar música cerebral, ou seja, a ideia de séries e sendo a parte matemática. Eu acho interessante, o gesto. Não é o meu gesto, mas acho interessante o gesto enquanto criatividade, possibilidades da criatividade humana. Mas consegue realmente ser um gesto não emotivo, ou a recusa
E também na pintura, por exemplo, a recusa do Piet Mondrian, do abstracionismo geométrico. Ou seja, nas artes, a recusa da emoção não é em si própria uma emoção. É possível? Achas que é possível fazer música não emocionalmente? Ou é apenas um não emocionalmente da boca para fora e na verdade há ali um substrato emocional? Para respondermos a essa pergunta, temos que pensar se o ser humano consegue ser não emocional. É constitutivo, parece-me. As emoções são constitutivas. Elas acabam por sair... Mesmo que tentemos suspendê-las. Sim, não é? acho que sim. Acho que não conseguimos suspender as emoções. Quer dizer, há casos, imagino, da psiquiatria em que isso pode acontecer, mas isso são desvios, lá está. O homem em si mesmo define-se como um ser emocional. como um ser emocional. E acho que as artes são o sítio onde essa manifestação é mais bela. E estávamos a falar da música racional e da música que apela mais aos sentidos, e não sei, se calhar Júlia deve saber, mas Nietzsche ouviu 20 vezes a Carmen de Bizet. Não sei se sabes que ele tinha uma adoração por esta ópera, e tinha uma adoração precisamente para já porque ela fazia o contraponto com Wagner, que ele odiava. Precisamente por ter essa vertente mais cerebral, mais a reprodução dos modelos da época. E o Nietzsche ouvia 20 vezes a Carmen, porque a Carmen tinha esse lado emocional absolutamente avassalador. Portanto, a Carmen, a ópera, ouvia-se com o corpo e não se ouvia só com a cabeça. A minha pergunta é, tu tens alguma música que tu gostes de ouvir infinitamente, aquela música que tu ouves e nunca te cansas? Sim. Que música é que é? Há vários discos, mas assim, se falar talvez uma resposta mais simples a um disco que se chama The Melody at Night with You. The Melody at Night with You, do Keith Jarrett. É um disco que ele fez para não ser disco. A história é bem bonita. O Keith Jarrett teve alguns anos sem fazer concertos devido ao síndrome da fadiga crónica, ou seja, não tinha forças para quase nada. E no final de 2 anos ele conseguiu, era Natal, ele queria oferecer um presente à sua mulher, que, perdoem-me agora, não me lembro o nome, Annie, acho que era Annie, mas não me lembro exatamente o nome dela. Queria oferecer um presente à mulher e decidiu ir até ao estúdio gravar algumas canções românticas, românticas no sentido de são standards que falam de amor ou passam por esse lugar. E ele, como estava a passar ainda por esse síndrome da fadiga crónica, ele disse que em 2, 3 minutos, 4 minutos cansava-se. E normalmente o Keith Jarrett era conhecido por fazer pelo menos cada música 30 minutos nos seus concertos habituais. 30 minutos, 40, mais outros 30 minutos de com entrega concerto, total do corpo. Total. Neste caso, ele diz que não tinha energia para mais e dava para 4 minutos, 5 minutos, 3 minutos, depende. E esse disco é absolutamente formidável, porque é pura beleza, cada canção é de facto uma joia, e ao mesmo tempo ultrapassa a doença, ou tenta ultrapassar um pouco. Na verdade, ela não ultrapassa a doença, ela serve-se da doença para esteticamente criar uma outra coisa, que é algo muito admirável e que eu recomendo vivamente em arte. Acho que devemos usar dos nossos defeitos e das nossas limitações para fazermos arte. Porque eles definem-nos também, não é? Os nossos limites definem-nos. Isso é muito bonito o que estás a dizer. E há muitos casos exemplares disso. No jazz, o Monk, por exemplo, também é um grande esteta, e enquanto performer era menos famoso, ainda que fosse muito famoso, mas menos famoso do que outros que eram mais técnicos, mas enquanto esteta era absolutamente inacreditável. E usava das suas limitações também. É engraçado falar de limitações porque ao mesmo tempo, como ele era tão bom esteticamente, essas limitações transformavam-se
em explosões de coisas ilimitadas, né? de gestos, extravasavam esses limites. Pronto, mas agora para não continuarmos com esta linguagem. Falando dessa explosividade, eu acabei de lembrar de uma frase que te é atribuída, que é que o jazz não é só um estilo, é um modo de pensar. E estaria a pensar contigo, se o jazz é um modo de pensar assim em explosividade de pensamento. E já agora gostava de perguntar, porque é que o jazz, na tua perspectiva, mais do que um estilo, é um modo de pensamento? Eu disse sim, um modo, uma ferramenta de pensamento, foi o que eu disse. Para pensar, para fazer música, ou seja, o jazz tem na sua origem a sua origem também do ponto de vista estético, os teus princípios é não te repitas. E isso implica que estar a tocar como se tocava antigamente não é o que o jazz pede. O jazz tem uma história, mas ao mesmo tempo pede qualquer coisa como não ligues muito a essa história. Jazz é qualquer coisa que tem a ver com a liberdade e com a criação no momento e com a não repetição. Daí o Miles, por exemplo, Miles Davis, muito famoso por não gostar de voltar a tocar o que já tocou e avançar sobre várias estéticas ao longo da sua vida, ter criado vários movimentos estéticos ao longo da sua vida. Pronto, e isso, eu acho que é uma ferramenta de pensamento, é algo que te diz, não é um estilo congelado, um estilo como barroco ou música clássica ou música romântica. Não, o jazz não está acabado. Não está acabado, nem irá estar acabado. O seu princípio estético é esse. Acho eu, para mim. O de ser interminável. E por isso é um ofício também de pensamento. O pensamento também tem essa, também tem essa característica, não termina nunca. Mas enquanto tu ias falando no jazz e na forma como ele acontece ao pensamento, eu estava a pensar, passa aqui a redundância, que é muito interessante o fenómeno na música que não tem nada a ver com o jazz. Que é o seguinte, há músicas que tu, para gostares, precisas de ouvir repetidamente. E isso é impossível acontecer no jazz. Ou seja, a forma como o jazz nasce contraria esta ideia de repetição, que no fundo forma também o gosto. Entendes? Não sei se estou aqui a elaborar demais em termos de pensamento, mas quantas músicas já me aconteceu ter ouvido uma vez e elas não me terem atingido, e é só à segunda ou à terceira, e depois há um momento a partir da qual eu sou refém da música. Bonito. Percebes, Júlio? O que eu estava a tentar perceber é... Sim. De qualquer modo, há discos de jazz, ou seja, essas performances ficam gravadas e podem ser repetidamente ouvidas e vão ser as mesmas performances, ainda que a tua própria pessoa seja diferente a cada dia, também já falámos sobre isso ainda há pouco. Mas ao executante, o jazz pede a não repetição. Da próxima vez que ele tocar aquela música, até pode ser aquele tema, aliás, eu toco muitas vezes os temas dos meus discos, as composições centrais, o tema central, mas nunca vai ser igual, e eu faço questão que não seja igual. Quer dizer que se agora fomos ouvir o Don't, que abres viste no outro dia. Assim falava, a ver se eu consigo dizer a palavra que eu adoro, adorei este trocadilho que é assim, falava Jazzatrustra. Diz lá, por favor. Jazzatrustra. Quando tu tocares outra vez o Don't, vai ter sempre algo diferente. Sempre. E esse é um compromisso da maior parte dos artistas de jazz. É quando tocam novamente um tema, ser o tema, mas com algo ser o tema, diferente. sim. Às vezes até o tema, a canção, a parte cantável da canção, tu podes cantarolar, a improvisação vai tentar ser significativamente diferente. A própria doação do tema, ou seja, o modo como se toca o tema central, a parte de canção, também pode mudar um pouco. Mas não é esse o centro. O grande centro é a improvisação, é o momento do solo.
Há uma ideia do... momento da criação. E parece haver uma ideia do efêmero, uma valorização do efêmero, uma resistência à cristalização. É interessante isso. Essa original também. Sim. Não, eu acho que, sinceramente, não há muito... Eu acho que o jazz é uma música... O jazz, mais uma vez, enquanto forma de fazer música, é muito interessante nesta medida. Nós aqui estamos a falar, e o que seria bastante chato, nós temos isto tudo escrito de antemão. E se tu estiveres com os teus amigos e tiver tudo escrito de antemão, também não vai ser bastante mortiço. O jazz, e fazer jazz, ou fazer música improvisada, ou improvisar, é algo que claramente é algo vivo. É uma ciência viva. E está-me a relembrar a Vívido. aproximação de Sócrates à filosofia e a sua resistência à escrita. Claro, Sócrates, Pronto. quem escreveu os seus diálogos foram outros. Por exemplo. Interessante, o jazz parece ser socrático nesse Se aspecto. pensarmos bem, a palavra escrita pode ser uma prisão, não é? Sim. Aprisiona um pensamento. Tal como a partitura estanque no Exatamente. jazz. Bom, eu gostaria de partilhar aqui com o Júlio um excerto, um parágrafo de um livro do Nietzsche, até porque já percebi que também és de filosofia e, portanto, certamente até deves conhecer. O Nietzsche incompatibilizou-se com o Wagner e eram... Mas eles chegaram a ser muito amigos, não chegaram? Eles chegaram a ser muito amigos. Eles chegaram a ser muito e amigos. nós não vamos entrar aqui nos meandros, porque eu acho que há aqui uma senhora pelo meio. E eu lembro quando li sobre isso, já aproveitando que estamos no divã, é que li sobre isso há bastante, que o Nietzsche, à altura, tem uma espécie de projeção paterna sobre Wagner. Não, mas eu gostei mais desta parte da senhora pelo meio. Não, eu porque acho que era a isso mulher do Wagner. A mulher do Wagner. Faz capturar novamente a parte da emoção com Claro. a razão. Mas acho que é um triângulo edipiano. A mulher do Wagner, o Wagner como Sim, figura paterna. mas ao ponto de Nietzsche ter escrito um livro... Sim, mas a repudiá-lo depois de terem sido muito próximos. Completamente. Claro, ele era muito próximo de Wagner, chegou inclusivamente a passar férias com a família e passou do lado da amizade extrema para o ódio visceral. E, portanto, um ódio que pôs em causa todo o projeto musical de Wagner e escreveu sobre isso. E, portanto, é isso que eu trago aqui. Eu selecionei aqui um excerto deste livro que se chama O Caso Wagner, escrito por Nietzsche, e eu ia ler este parágrafo e ia pedir-te, Júlio, que deste parágrafo escolhesses a frase ou a palavra que te toca ao teu corpo, que te toca a ti, e que depois falasse um bocadinho sobre ela. Ontem, acreditar-me-ão, escutei pela 20ª vez a obra-prima de Bizet. Mais uma vez, com um suave recolhimento, perseverei até ao final. Uma vez mais, não empreendi a fuga. Esta vitória sobre a minha impaciência surpreende-me. Como uma tal obra nos torna perfeitos, tornamo-nos nós próprios uma obra-prima. E, de facto, de cada vez que escutei Carmen, senti-me mais filósofo, melhor filósofo do que habitualmente me sinto, tão indulgente, tão feliz, tão indiano, tão seguro, permanecer sentado 5 horas seguidas, primeira etapa da santidade. Permanecer. Ser. É a palavra que tu escolhes. Sentado 5 horas seguidas. Sim, eu ouvir gosto Carmen. dessa ideia de permanecer enquanto por exemplo, profissional da música, ou enquanto pianista, enquanto filósofo, enquanto jogador de futebol, permanecer, enquanto pai, permanecer, enquanto amigo, permanecer, enquanto amante, permanecer, sim. Isso é muito belo, o que estás a dizer. É ter uma disposição para... Ficar. É ficar. Sim. É continuamente ficar. Sim. É um contínuo. Tu não gostas que as coisas terminem? Não acho muita graça, não. Daí também a questão da música, ou seja, aquela música e a execução daquela música nunca estará terminada, porque tem sempre o seu lugar de improvisação em cada dia. Cada vez que eu toco o Barco Negro, é uma canção que eu já toquei várias vezes, só para dizer uma que toda a gente conhece no mundo português, não é? É sempre diferente. Eu permaneço na canção ao mesmo tempo e tento vê-la de todos os ângulos e sempre novamente. Gostar de alguém assim
não é fácil. Ou seja, pode haver renovação dentro da permanência. Sim. Mas concordas Não, que mas há permanecer santidade? a minha ideia de permanência exatamente era essa. Era deixaste, ou seja, cada coisa é infinita e precisas de permanecer, precisas de querer permanecer na mesma para saberes mais. Isso é muito bonito, porque é quase um combate à nossa condição de finitude, não é? Podes combater a finitude entregando-te a esta ideia de permanecer. E Sim, dessa renovação na Exatamente. permanência, não é? Não vai dar para permanecermos em todas as coisas, mas cada um de nós tem algumas coisas nas quais tem uma hierarquia de estados de permanência, de coisas onde gostava de permanecer mais. Uma hierarquia de desejos de poder permanecer, Sim. não é? Acho Olha, que- viemos Estás-me parar a ao dar a dica. desejo. Estás-me a Não, dar por acaso não, mas viemos parar ao desejo. Olha que Estás-me a dar a interessante. dica. Nós Juro temos- que não, foi completamente Esta conversa involuntário. está a ser muito interessante, mas nós temos aqui Há tempo para tudo, uma, não é? há uma caixa de desejos que queríamos partilhar contigo, Júlio, e é aqui o momento televisivo do David. Aí vem a caixa. Como é que isto funciona? Esta é a caixa do desejo filosófico. Ok. E aqui dentro estão vários objetos que são sempre escolhidos aleatoriamente. Eu vou tirar 2 objetos e tu vais pensar qual deles desperta mais o teu desejo filosófico. Desejo filosófico. Podes interpretar isto livremente. bem. Podes encarar cada objeto como este objeto, ou também podes encará-lo como representante da sua classe de objetos. E também podes fazer uma aproximação literal ou metafórica. E a cada confronto eu vou pedir-te que digas qual desperta mais o teu desejo filosófico e porquê, e veremos qual resiste até ao final. Estás preparado? Força. O que desperta mais o teu desejo filosófico? Um walkie-talkie ou uma caneta de tinta permanente? Uma caneta de tinta permanente. Porquê? Permite-me escrever os meus pensamentos, não é? Por exemplo, escrever pensamentos, por acaso, é algo bastante interessante, porque ao mesmo tempo o pensar é muito veloz e muito desorganizado. Pode ser muito veloz e muito desorganizado. Escrever pensamentos pode ajudar-te a pensar melhor até no final do dia. É uma boa justificação. Não. Excelente, Uma caneta claro que sim. para pensar melhor. Claro que sim. Então fica a caneta. Mas gostei do com a- walkie-talkie, com- é? Em confronto. Gostei do Estás walkie-talkie. indeciso? Queres voltar atrás? Não tenho nada de. O que é que desperta mais o teu desejo filosófico? Ok. Espera lá que há aqui uma que agora preciso de... Queres preciso- ok. O que é que desperta mais o teu desejo filosófico? Uma caneta de tinta permanente ou uma caixa de correio? Bela ideia a caixa de correio, mas vou manter a caneta de tinta permanente. Porquê? Porquê? Então os dois a Porque- segurar ela. Eu estou com medo de caia. Ou seja, se a caixa de correio for. Agora já A caixa de chegando correio, ao fim. enquanto metáfora daquilo que tu nunca sabes o que é que vai acontecer, ou o que é que vai aparecer na vida, é bastante filosófica. E se calhar, só por essa razão, enquanto metáfora dessa ideia de não saber o que é que vai acontecer a cada dia, eu posso mudar para a caixa de correio. Tu é que sabes. Mudas? Vamos mudar para a caixa de correio. Mudaste? Com ou sem chave? Mudaste? Não, vai ser com chave, porque nós, cada dia que acordamos, temos a chave. Não sei. Muito bem. Então mudaste, isso foi interessante. O que é que desperta mais o teu desejo filosófico? A caixa de correio ou uns pauzinhos da gastronomia japonesa? Caixa de correio. Porquê? É como eu estava a dizer. Pelo já se afirmado consigo- anteriormente. Exato. Metáfora dos acontecimentos da vida que aí vêm e que tu desconheces, não é? O mistério. Sim, o mistério de existir a cada segundo. Os pauzinhos japoneses são incríveis. O Japão é um país maravilhoso e bastante filosófico, mas a caixa de correio é ainda mais abrangente. Muito bem. A caixa de correio ou um termómetro? Caixa de correio. Eu penso que está justificado. E a caixa de correio ou uma peça de dominó? Olha, a peça de dominó
É interessante, porque eu acho que foi por causa da peça de dominó que eu decidi seguir filosofia. Uau! Uau! E nós precisamos de garantir que nada disto foi planeado. É a maravilha do improviso. Conta lá isso. Na verdade, eu acho que a minha vontade da filosofia tinha que ver com a ideia de tentar descobrir a chave, neste caso, a peça final da existência e o porquê. E falhei redondamente. Mas foi algo que me fez pensar, estudar música, estudar filosofia, ler, conhecer as pessoas e gostar de existir, essa vontade de desvendar a última peça do puzzle. Que maravilha, que maravilha. Então ficamos... Então, fica a peça, é isso? Ficamos com a peça de dominó como o elemento da caixa que mais desperta o teu desejo filosófico. E uma metáfora incrível para terminarmos o nosso episódio e para agradecermos ao Júlio por ter estado aqui connosco a tentar pensar. Muito obrigado. Vocês foi acho que a melhor entrevista de sempre. Não esperava. Uau! Ficamos muita baba. Seriamente. E agora gostei muito da caixa dos desejos. Também não há algo inédito. Muito obrigado, então. Obrigada. Pensarmos em conjunto. Obrigada. E para terminar, não podemos deixar de agradecer a quem merece, e os créditos deste episódio do Princípio da Inquietação vão para a Tale House, onde estamos a gravar. A identidade sonora é uma interpretação do músico e produtor Pedro Luís da obra Inquietação, da autoria de José Mário Branco, inspirada na versão interpretada pelo grupo Anaifa. A capa é de Tiago Pereira Santos, com fotografia de Matilde Fieschi, e a imagem do Espanto Festival Internacional de Filosofia. A coordenação está a cargo de Joana Beleza e a direção é de João Vieira Pereira. Pode ouvir o Princípio da Inquietação em expresso.pt, na SIC e na SIC Notícias, ou também nas restantes plataformas. Eu sou a Catarina Barosa e comigo tenho sempre David Erlich. Voltamos na próxima semana.